Sejam bem-vindos! Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa, o Espiritismo em Nossas Vidas. E na reunião de hoje nós vamos tratar da segunda parte desse nosso estudo em cima do livro A Gênese. Como nós falamos no programa anterior, nós estamos procurando fazer um trabalho sobre todas as obras da codificação. E agora estamos tratando da Gênese. E também falamos que o livro da Gênese tem aí uma discussão na internet, uma discussão que vem de longa data, antes da internet, desde o século passado, que se discute o grande problema da intervenção que ocorreu numa tal de uma quinta edição do livro A Gênese, uma adulteração. Então existem sites na internet que dizem que não, que essa adulteração não existiu. Existem os que dizem sim, existiu. Então uma coisa pela outra, nós optamos por pegar da primeira, segunda, terceira edição e não a quinta, por isso. Pois é, nessa edição nós vamos ver que o livro tem 529 páginas, dividido em 3 partes. E a nossa primeira parte fala sobre o estudo da Gênese. Na segunda parte, o estudo dos milagres, e na terceira parte, o estudo das predições. Na primeira parte, nós já vimos no programa passado o caráter da revelação espírita, Deus, o bem e o mal, o papel da ciência na Gênese, ou seja, na medida, Kardec tem um capítulo que ele vai estudar esse contexto da ciência, ou seja, a evolução dela, e na medida que ela vai evoluindo, ela vai enxergando diferente a Gênese, a chegar aos dias de hoje, que a ciência tem uma ideia sobre Gênese e as religiões tradicionais têm outra, enquanto que o Espiritismo fica com a ciência. O Espiritismo entende que a evolução do planeta está muito em acordo com a ideia que a ciência tem hoje. Depois, no capítulo 5, nós falamos um pouco sobre os antigos e modernos sistemas do mundo. E aí Kardec começa a falar que lá atrás, em função do baixo conhecimento científico, o homem tinha umas ideias do tipo o relâmpago, né? Os trovões são ira de Deus, são os deuses da chuva, o Deus Sol, o Deus Lua. E não havia uma compreensão maior. Hoje, o homem sabe que tudo isso são fenômenos físicos e que a religião, ou o Espiritismo, vamos falar assim, entende que existe um Deus no universo todo. O universo todo é controlado por um Deus por uma questão de equilíbrio. Não tem como existir deuses. Existem sim espíritos muito evoluídos, talvez mais evoluído que o próprio nosso Cristo planetário, o próprio nosso Mestre Jesus. Sim, claro, vai existir espírito superior a ele, nesses recôncavos do universo. Quando se assiste um documentário sobre astronomia, e você vai ver que existem galáxias maior que a nossa galáxia, e elas têm uma estrutura que é uma coisa espetacular. Você vai ver sistemas solares que tem 2 sóis girando um em torno do outro. Você imagina a estrutura daquilo, imagina os espíritos que ali habitam, a evolução que esses espíritos têm. Pois é, a vaidade humana acha que a Terra é o único planeta habitado. A prepotência humana acha que nós somos os únicos filhos de Deus. E o Espiritismo vai dizer: a casa de meu pai tem muitas moradas. Palavras de Jesus. O Espiritismo vai dizer: a vida continua. Você reencarna, desencarna, reencarna, desencarna. Você pode desencarnar e reencarnar num outro planeta, você pode vir de um outro planeta para cá. Não quer dizer que isso vai acontecer toda hora, mas isso vai acontecer. Estamos recebendo espíritos de um nível mais elevado, estão vindo para o planeta Terra para reencarnar aqui nessa transição planetária. Vocês estão vendo aí crianças excepcionais que estão, que estão se preparando, reencarnando
para trazer um mundo melhor. E no programa de hoje, nós vamos ver um capítulo chamado Uranografia Geral. Muito espetacular esse capítulo. Alguns acham que esse capítulo foi psicografado por Galileu Galilei. Ele vai falar em várias subpartes sobre todo um estudo astronômico, sobre galáxias, constelações, sobre os sistemas solares. Ele vai falar um negócio chamado estrelas fixas, que hoje a gente sabe, na época, século XIX, entendia-se a existência de estrelas fixas. E a gente vai ver que o Kardec questiona um pouco isso, entendendo que nós hoje sabemos que não existe nenhuma estrela fixa. Bom, mas Uranografia Geral é um capítulo que vai tratar de um contexto mais da astronomia, do universo, dessa estrutura maravilhosa que tem Deus por trás. Que Deus está no controle de tudo isso. De que forma que Deus controla isso? Através das leis que ele criou, leis da física, da química, da matemática. Todas essas leis que regem o universo são criadas por Deus. Depois nós vamos ter, no capítulo 7, um esboço geológico da Terra. Também, nesse momento, nós vamos lembrar que esse livro foi escrito no meados do século XIX, onde ainda era muito escasso, muito material científico para chegar ao grande público. E ele vai aproveitar, professor que era, e vai colocar um esboço geológico da Terra, todas as fases de evolução da Terra, os períodos, as eras que nós tivemos, em conformidade com a ciência daquela época, e hoje, evidentemente, isso melhorou, isso evoluiu. Esses conceitos são muito mais apurados, muito mais profundos do que naquela época. No capítulo 8, ele vai ter teorias sobre a formação da Terra. Então, ele vai comparar as teorias religiosas impostas por uma fé, que eu costumo dizer assim, a fé do medo, né? As religiões impõem uma fé gerando medo nas pessoas. O Espiritismo nos mostra que nós, estudando, meditando, orando, estudando mais um pouco e voltando a estudar, nós vamos criando uma formação, nós vamos criando um conhecimento para nos gerar todo um contexto de lógica mais profunda para entender esses fundamentos de formação, de esboço geológico, da existência de um Deus que não... O Espiritismo ele procura mostrar Deus não dentro de um contexto religioso, de uma imposição, mas de uma lógica que o planeta, o universo, se não existir um ser superior que governa, as coisas não vão ficar muito... não vai faltar explicação. Você vai escutar um cientista, um catedrático dizer assim, não, imagina, ninguém vê Deus e o universo está aí funcionando, né? Pois é, mas não cabe aqui a gente trabalhar mais esse conceito, mas há sim um ser supremo no universo, e tudo isso está vinculado às leis que ele criou. Aí nós vamos para o capítulo 9. Capítulo 9 é um espetáculo também, Revoluções do Globo. Também, você percebe que desde o capítulo 4, Papel da Ciência na Gênese, Antigos e Modernos Sistemas do Mundo, a Uranografia Geral, todo esse conceito astronômico, esboço geológico da Terra, teorias de formação da Terra, a revolução do globo, tudo isso então, é uma continuidade. Então, é muito agradável de ler, porque você vai percebendo uma infinidade de coisas. E o que é mais interessante ainda é que Kardec vai mostrar tudo isso dentro, alicerçado pelos conhecimentos espíritas. Então, dá um brilho muito maior, dá uma amplitude muito maior para todos esses conhecimentos. E ele vai chegar na Gênese orgânica.
Porque nessa hora ele vai tentar mostrar uma gênese envolvendo a evolução do mundo físico, das partículas, quando o planeta estava em formação. Ele mostra todo esse processo. Os primeiros seres unicelulares, esses seres vão evoluindo, vão se agrupando, vão formando outros. Claro que isso vai levando milhões e milhões e bilhões de anos, para assim dizer, que é toda a gênese, toda a estrutura do nada, de um globo sem vida, mas com as características nas suas entranhas para gerar vida física. E a vida física sendo gerada, ela é abastecida por um contexto espiritual. Ou seja, é importante que todos nós tenhamos consciência. Tudo tem um princípio inteligente. Não é só o homem, a pretensão do homem dizer, não, só o homem tem espírito. O homem tem um espírito mais complexo, com mais aprendizado. Mas os animais também têm, as plantas têm um princípio inteligente ali, uma pequena partícula de Deus ali envolvido. Em todos os seres, você tem o seu cérebro que governa todo esse corpo. Se você está feliz, você irradia energias boas para esse corpo. E o corpo tem bilhões de células. Cada célula é um ser vivo. Então você é o chefe de um universo, que é o seu corpo. Quando você está triste, magoado, com raiva, com ódio, você está jogando energias pesadas para o teu corpo, portanto, para as suas células, que vai trafegar através do sangue que elas vão recebendo. É muito maravilhoso essa gênese orgânica. E aí, no nosso próximo programa, nós vamos falar da gênese mosaica, aquela mostrada por Moisés, numa forma muito simples de se entender, mas que as pessoas levam aquilo ao pé da letra, e a gênese espiritual, que é uma gênese que a gente pouco sabe. Praticamente nada nós sabemos sobre como nascem os espíritos. A gente sabe que ele evolui na medida em que aprende, desenvolve essas capacidades. Mas isso é material para o nosso próximo programa, porque neste programa, então, só recapitulando, porque esse livro aqui é bastante complexo. O capítulo 1 mostrou a revelação espírita, como ela acontece. Ela não é imposta, ela vai aparecer através dos espíritos trazendo esses ensinamentos, e esse ensinamento não cai, como a gente diz popularmente, não cai de paraquedas. É necessário que tenha pessoas pesquisando, e não era só Kardec, tinha muita gente pesquisando. Hoje tem muita gente pesquisando, mas sempre teve aqueles que têm seus interesses escusos, como na doutrina espírita, no centro espírita, nas federações espíritas. Existem pessoas que têm seus interesses particulares. Provavelmente essas pessoas não acreditam em nada disso. Elas estão lá em função de impor suas vaidades, suas pretensões, seu orgulho. Elas até acham que acreditam, mas se realmente acreditassem, não estavam preocupadas em impor nada. Estava preocupada em divulgar a doutrina, em viver a doutrina. Isso acontece com as outras religiões, isso acontece com as filosofias, isso acontece no mundo inteiro, porque nós somos um planeta em evolução e um planeta ainda num estágio complicado, que o último capítulo nós vamos falar, né, sobre a transição planetária. Há um momento nós vamos falar aqui no capítulo 23, são chegados os tempos. Esse capítulo é muito importante. Falamos do bem e do mal no outro capítulo, papel da ciência, repetindo os antigos e modernos sistemas do mundo, a oronografia. Olha, pessoal, esse capítulo é maravilhoso. O esboço geológico da Terra, onde ele vai trabalhar todo aquele processo da evolução da Terra.
revolução do globo, as coisas que acontecem, esses dois capítulos estão muito ligados. A Gênese orgânica, que é um outro capítulo ligado também aos outros dois anteriores. Por isso que é muito difícil você querer sintetizar um livro dessa envergadura em 1 hora, 2 horas de bate-papo. Não tem como. Temos que pegar o livro, sentar e ler com muita calma, sabe? Se você pegar, pôr na tua cabeça, eu vou ler a obra da codificação inteira. Começa a ler o Livro dos Espíritos, com calma, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o livro Céu e Inferno, a Gênese. Pelo menos esse, se você terminar de ler, acredite, você vai desenvolver dentro de você uma presença, uma capacidade de analisar a vida de uma forma muito transcendental. É um espetáculo esses livros. Eles são realmente um conjunto de informações que não vai completar a gente de forma religiosa, não vai dar a nós uma compreensão da religiosidade, mas sim de espiritualidade. Não mais Jesus religião, mas Jesus homem, Jesus ser encarnado, Jesus amor, Jesus trabalhador, Jesus mostrando para a gente o que precisamos fazer para ser feliz. O Evangelho, como eu sempre falo, que eu escutei de um amigo, qual o fundamento do Evangelho? Cria-se um monte de história. Ele falou, não, é um livro que ensina a gente como se machucar menos. Porque quanto mais você viver o Evangelho, menos você se machuca. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui e até a próxima semana com o nosso programa O Espiritismo em Nossas Vidas, agora trabalhando o livro A Gênese. Fiquemos todos na paz do Divino Mestre. Tchau, pessoal.